A pandemia ajudou a acelerar algumas transformações no mundo do trabalho. Mas será que para melhor? O home office nos trouxe mais liberdade ou servidão? Como aliar trabalho e qualidade de vida? Conversamos com o professor de filosofia da USP, Homero Santiago, o advogado trabalhista e professor de relações do trabalho, Eduardo Pastore, e a neurocientista, Thaís Gameiro. Obrigada por estarem aqui hoje com a gente. Prazer recebê-los. Muito prazer, obrigado. Prazer. Vamos começar com essa questão do home office, né? Tão presente aí com a pandemia, isso foi intensificado. E a gente se pergunta, será que ficou mais fácil? Dá para pensar aí nos horários de trabalho, ficamos mais livres ou não? Pelo contrário, estamos mais sobrecarregados? Professor. É possível conceber o trabalho como uma prática humana de transformação da natureza, do real e do qual depende toda a vida humana. Porém, esse aspecto universal ele sempre se encontra no interior de determinadas circunstâncias temporais. Quer dizer, o trabalho foi se transformando desde que um primeiro ser humano lascou a pedra até passando pela servidão no feudalismo, a introdução do trabalho assalariado e um aspecto muito importante que talvez venha desde a década de 70, 80 nos países centrais e começou a ganhar força no Brasil, é essa, vamos chamar de liberalização de certas obrigações em termos de horário, de espaço, tempo relacionados ao trabalho. Eu gosto de recordar uma frase um dos filósofos que mais se dedicou ao tema do trabalho, o Marx. Ele diz, para o trabalhador, a vida acaba quando o trabalho começa e vice-versa. O que ele está pensando, na verdade, são as duas temporalidades muito diferentes e tradicionalmente diferentes do trabalho e da vida. Essas coisas se confundiram de vez com o home office, com o trabalho. A temporalidade do trabalho invadiu da vida, assim como o da vida invadiu do trabalho. Sim, a tecnologia também trouxe muito mais isso. Ao mesmo tempo que ela facilitou os processos, na pandemia, em muitos casos, muitas vezes foi a forma de se trabalhar. O WhatsApp. Com o WhatsApp, por exemplo, não tem horário, Se a vida acaba quando começa o trabalho, qual que é o momento, então? Porque muitas vezes a pessoa fica o dia inteiro refém disso. Como é que funciona isso, até do ponto de vista legal, doutor Eduardo? Eu diria que, para responder a sua indagação do início da nossa conversa, vou colocar o meu caso aqui como exemplo, que eu acho que fica mais fácil a gente falar, Nós hoje temos muito mais liberdade para trabalhar de qualquer lugar, de qualquer forma, ao mesmo tempo estamos, de uma certa forma, escravizados a isso, com uma jornada, inclusive, maior do que aquela, no meu caso aqui, do que eu tinha antes da pandemia. Então, Andresa, é interessante isso porque este é um fenômeno atual e mundial, que nós estamos passando por conta desse impacto da pandemia, O que aconteceu na prática com a gente? O trabalho invadiu as nossas casas. Nós começamos a trabalhar num lugar que originalmente não era feito para trabalhar. E do ponto de vista do empregador, há um limite, Você tem uma jornada e aí a partir daí desliga. Como que funciona isso? Se você colocar isso tudo dentro da CLT, a CLT para o teletrabalhador, esse que tá regulado lá no artigo 75 da CLT, a jornada é de 8 horas, com no máximo 2 horas extras por dia. O sistema é o mesmo do trabalho presencial, porque esses trabalhadores foram contratados no trabalho presencial e foram para o teletrabalho, para o home office. Eles têm esses empregados têm toda a jornada limitada. Agora, como você muito bem colocou, Andresa, se você extrapola isso, e se o empregador não observa, por exemplo, que o WhatsApp, acionando o trabalhador fora da jornada de trabalho pelo WhatsApp constantemente, isto pode gerar uma quantidade de hora extra enorme, o empregador vai pagar essa conta. Porque o sistema trabalhista brasileiro já é bem rígido e está dizendo o seguinte, ainda que exista toda a tecnologia e pandemia, você tem que observar para os empregados, jornada de 8 horas por dia, 2 horas no máximo de hora extra por dia, 44 horas semanais. Não pode passar disso. Agora, é o que você colocou, Andresa, ninguém está observando muito isso. E isso traz problema jurídico, isso traz passivo trabalhista, inclusive para as empresas. Thaís. A gente estava acostumado a trabalhar de uma forma e agora a gente precisa se adaptar a uma nova forma de trabalho. Para isso, a gente precisa mudar o nosso comportamento, a gente precisa colocar limites que são novos, a gente precisa entender como usar essa tecnologia, Eu sou super a favor também da tecnologia, não demonizo de maneira nenhuma, mas está muito evidente que nós não estamos preparados ainda para lidar com essa tecnologia. A gente precisa aprender a utilizar essas ferramentas, a gente está usando de uma forma indiscriminada.
tanto a empresa, né, o líder, o chefe, o empregador, ele está utilizando essas ferramentas muitas vezes para aprisionar o trabalhador, né, o colaborador. E nós também, enquanto indivíduos, né, que trabalham, que é autônomo, a gente também está usando demais essas ferramentas e não está preservando o espaço da vida, né, que agora é um espaço só. Cada vez mais a gente está misturado. Vida pessoal, vida profissional, a gente está resolvendo na mesma ferramenta problemas da vida pessoal e problemas da vida profissional, e a gente precisa encontrar espaço para cada uma dessas coisas. Vocês trouxeram aqui algumas palavras que chamaram a atenção. A Thaís falou aí em aprisionar, o professor Homero começou o programa falando que a vida começa quando termina o trabalho, e a gente pensa, peraí, né, alguma coisa está errada, e de fato precisa mudar no nosso comportamento, porque passamos muitas horas no trabalho, então pensamos nele como uma questão de servidão, não é, professor? O trabalho atravessa a existência humana, atravessa a vida humana e traz em si mesmo esse paradoxo mencionado pelo professor Eduardo, né? Porque o trabalho, por um lado, ele é libertação. Nós mudamos o mundo e nós trabalhamos com um certo grau de liberdade. Porém, essa margem de liberdade, ela acaba, conforme o caso, e o caso aqui descrito as transformações trazidas pela pandemia, ela pode sumir de cena e se revirar numa outra coisa, né? Quer dizer, há uma perda completa do sentido do próprio exercício do trabalho. Não há mais margem nenhuma de deliberação, há só esgotamento físico e mental. Então é uma cultura do trabalho. O que acontece no momento em que não há mais trabalho? Esse ponto não é que eu seja pessimista, não é esse aspecto sociológico no trabalho, mas tudo indica que nós já não temos trabalho para todo mundo e as pessoas vão ou cada vez trabalhar menos ou cada vez um número menor de pessoas vão poder trabalhar no sentido que a gente conheceu até hoje. Uhum. E aí, além do home office, vê o problema, por exemplo, das plataformas, dos deliveries, os trabalhadores autônomos, vamos dizer assim. Falar nessas mudanças, países como Islândia, Nova Zelândia e Japão já estão praticando a semana reduzida com apenas 4 dias trabalhados. Nós conversamos com Luciano Braga, vice-presidente de uma agência de comunicação do Rio Grande do Sul, que já adotou essa ideia. A gente sempre foi uma empresa que se preocupou muito com a saúde mental, com a saúde global das pessoas que trabalham com a gente, e sempre teve muito cuidado para que a gente não fosse um lugar onde as pessoas trabalhassem demais. A gente percebia que as pessoas ainda assim estavam cansadas. Quando a gente conheceu a semana de 4 dias, esse método, e um dos resultados que eles traziam é um maior descanso para as pessoas, um alívio, uma pausa maior que permitia que elas se desconectassem e vivessem sua vida pessoal, a gente entendeu que isso talvez fosse um caminho. Começamos e tem acontecido exatamente isso. As pessoas estão conseguindo se desconectar a ponto de chegarem reenergizadas, descansadas e prontas para uma nova semana de trabalho. Como ele colocou a jornada reduzida? Então as pessoas ficam mais descansadas e, por consequência, produzem mais. Então é bom para os dois lados, não é, doutor Eduardo? Sim. Por que então as empresas são tão resistentes a entender isso? Eu diria o seguinte, essa semana de 4 dias, talvez ela não se encaixe para todas as empresas e para o momento que as empresas estão passando. Por exemplo, aqui, a gente sabe que por conta da pandemia, muitas empresas quase quebraram. As que não quebraram estão sofrendo muito. Elas estão querendo, inclusive, estender a jornada. Não pode, mas assim, elas estão querendo ampliar a jornada, estão querendo trabalhar mais, justamente para recuperar aquilo que elas perderam na pandemia. Então, para essas empresas, talvez essa jornada de 4 dias não encaixe por conta do momento econômico que elas estão passando. Agora, lógico, concordo com você, existe um universo muito interessante das empresas que conseguem adotar a semana de 4 dias, trabalhar menos, você está mais satisfeito, mais descansado, tá em contato com a sua família, você volta para aqueles dias do trabalho produzindo mais. Com certeza é algo que nós temos que olhar, sob o ponto de vista das relações de trabalho, porque essa pode ser, sim, como no caso aqui, a alternativa para algumas empresas, mas com certeza é algo que a gente tem que olhar com bastante atenção, porque isso pode ser que funcione mesmo e seja uma alternativa boa para algumas empresas e trabalhadores, principalmente. E Thaís, existe um momento em que trabalhar deixa de ser produtivo? O nosso cérebro ele tem um limite? Existe um número ideal aí de horas trabalhadas? Com certeza existe um limite, né? E a gente está bem perto dele na maneira como a gente trabalha hoje.
o que a gente vê no dia a dia é que as pessoas se esforçam além da conta, né? Então ficam muito mais do que 8 horas trabalhando, né? É raro você encontrar um profissional que realmente respeita as 8 horas de trabalho, a maioria trabalha 10, 12 horas por dia. E o que a gente sabe é que existem várias pesquisas que mostram que acima, por exemplo, de 50 horas por semana, você já está com um nível de estresse, de sobrecarga, que é nocivo para a nossa saúde, né? Então, além disso ter um impacto direto na nossa qualidade de vida, realmente não é produtivo. Aquilo que você consegue agregar horas a mais de seu trabalho depois que você já está esgotado mentalmente, normalmente não é nem interessante do ponto de vista do empregador, porque você não vai ter uma qualidade daquele trabalho, e do ponto de vista do indivíduo, muitas vezes aquilo gera retrabalho, porque ele faz alguma coisa errada, ele perde a concentração em determinados detalhes, ele esquece informações importantes, e isso faz com que muitas vezes ele tenha que voltar naquilo e refazer. E as pausas são importantes, Thaís? Super importante para que você possa reenergizar essa parte do seu cérebro que precisa de concentração, né? Então, ficar trabalhando 8 horas seguidas é impossível. Naturalmente, a gente faz as pausas porque a gente se sente esgotado. Mas o ideal é que a gente tenha ali em torno de 2 horas concentrado, né? Ou de 2 horas fazendo uma certa atividade, e que você tenha intervalos de 10, 15 minutos, onde você realmente sai daquele ambiente e retorna para fazer, ou para continuar da onde você parou, ou para começar uma atividade nova, né? Sim, agora ainda sobre essa questão cultural que é tão enraizada, não é, professor? A Thaís colocou, as pausas são importantes, não adianta ir trabalhar demais que deixa de ser produtivo, mas ao mesmo tempo, por que a gente sente obrigação de ser produtivo o tempo todo? Aí faz a pausa e vem a culpa, parece, Sim, não é? Não, exatamente. Eu acho que muito por conta disso, né? Quer dizer, é uma cultura do trabalho, quer dizer, o trabalho é um elemento presente na cultura humana desde sempre, pela sua importância, por esse aspecto de liberdade, mas ele tem esse aspecto de pôr em servidão, né? Suprimir a nossa liberdade, fazer com que nós nos tornemos patrões de nós mesmos, né? Eu acho que a ideia de culpa que você coloca, Andres, é bem interessante, porque a culpa é isso, é o patrão que está dentro de mim que está dizendo: vai trabalhar, para de enrolar, você tem que produzir, né? Eu acho que a pergunta-chave é produzir tanto para quê? E se é possível produzir tanto, porque o planeta tem um limite, sabe? A gente tem que crescer. Para que a gente tem que crescer tanto? Eu acho que essa é uma pergunta fundamental. Qual a finalidade do trabalho e da produção? Porque a gente parte do pressuposto que a produtividade ela é boa sempre. Não, pelo contrário, o aumento indiscriminado da produtividade, por um lado, ele produz muita miséria, há vários exemplos que poderiam vir à tona, ele produz muita miséria, né? E, por outro lado, ele põe em risco o próprio planeta. O automóvel, talvez hoje seja um dos exemplos mais flagrantes, né? O problema dos combustíveis fósseis. Não dá para a gente produzir carro até não poder mais. Não dá para todo mundo ter carro. Então, assim, eu acho que a pergunta: é interessante produzir cada vez mais? E para que produzir cada vez mais? Eu acho exatamente importante perguntar. Tem um limite até nisso, não é? Sem dúvida. Assim como há um limite para o trabalho, tem que haver um limite para a produtividade. Vamos fazer uma pausinha aqui nessa conversa que está muito boa e a gente volta já. Voltamos a conversar sobre nossa relação com o trabalho com o professor de filosofia da USP, Homero Santiago, advogado trabalhista e professor de relações do trabalho, Eduardo Pastore, e a neurocientista Thaís Gameiro. É fato que o trabalho nos ajuda a pagar as contas no fim do mês, não é? Mas deveria ser apenas isso ou não, né? O trabalho deveria nos proporcionar aí também bem-estar. Thaís. Hoje, cada vez mais, as pessoas estão em busca de um trabalho significativo, onde elas se sintam, de alguma forma, recompensadas também emocionalmente por estarem fazendo aquele trabalho, né? Qual é o sentido do meu trabalho? Por que eu acordo todo dia para fazer aquilo? Isso é extremamente importante para nossa sensação de felicidade e de bem-estar. Sem isso, falta um pedaço da nossa vida, porque o trabalho
é muito importante para quem nós somos, né? Para a nossa cultura e para a nossa identidade como indivíduos. Professor, como encontrar esse sentido? Eu acho que a questão do sentido para um ser humano, por exemplo, que tece, né, algo, está no que nós poderíamos chamar de reconhecimento no resultado do trabalho. E o sentido provém daí, quer dizer, a produção de uma ferramenta, de uma peça de vestuário, assim como uma obra de arte, ou a transmissão do conhecimento, no caso de um professor, há um reconhecimento, quer dizer, eu reconheço a minha atividade, o meu esforço naquele resultado. No momento em que mais e mais a vida e o trabalho se confundem, recordar que, pelo menos desde a década de 70, alguns pensadores falam em bioprodução. Quer dizer, não existe, desde a década de 70 se cogita essa ideia de que não existe mais como distinguir vida e trabalho, tempo de vida e tempo de trabalho. Bom, no momento em que o trabalho perde sentido, é a vida que perdeu o sentido. Eu acho que esse que é o lado mais terrível. Mas deveria haver essa distinção? Ou isso é um caminho sem volta? Olha, eu acho muito... Poderia, não poderia, eu não sei. Talvez, não sei se é um caminho sem volta. Isso é um fato, eu diria, né? Quer dizer, como partindo lá no início, né? A pandemia foi um fenômeno atípico, evidente, mas aguçou certas tendências que já existiam, né? Então, se isso vai mudar ou não, provavelmente, se para pior ou para melhor, também a gente não sabe. E nessa busca de propósito, do bem-estar, o empregador tem um papel importante, não é, doutor Eduardo? O quanto ele está preocupado com isso, com o bem-estar dos seus funcionários? Essa sua indagação me leva a algumas reflexões de pessoas, são os paradoxos do trabalho, né? Gente que morreu de trabalhar, eu conheço gente que morreu tanto trabalhar, e conheço gente também que foi salva pelo trabalho. Tem gente que fala assim, nossa, graças a Deus que eu tenho um trabalho, porque eu perdi um marido. Eu tenho esse caso aqui que a pessoa me contou. E o que me salvou foi o trabalho. Então, o trabalho tem esse paradoxo, né? Ele traz essa... Ele é extremamente positivo e negativo em algumas situações. Eu vejo muitas pessoas no trabalho seletista dizendo o seguinte, não, eu trabalho com muito propósito. E tem pessoas também que falam assim, olha, eu não tenho propósito nenhum, eu trabalho porque eu preciso. Aí o trabalho só adquire o caráter alimentar, ele não nutre só para pagar as contas. A psique da pessoa, ela só serve para pagar as contas. Com certeza, isso que foi colocado aqui, o trabalho com um propósito, com um objetivo maior, intrínseco, que está relacionado, como foi bem colocado aqui, com a felicidade, com a satisfação, me parece que é um trabalho que ele vai ser gerido melhor. Os empregadores, a sua pergunta, os empregadores, eles estão preocupados com isso? Tem muitas empresas hoje que estão procurando capturar... A maioria sim ou a maioria não? Eu acredito que a maioria não. E essa falta de propósito traz consequências. Excesso de trabalho, a pressão pelo desempenho, cobrança pessoal podem causar a síndrome de burnout, um quadro de estresse agudo e esgotamento físico. A Roberta Trabuco desenvolveu a síndrome após 10 anos de trabalho em bancos. Contou pra gente. Quando eu passava na frente das agências, quando eu entrava na agência, eu sentia muitas coisas físicas, no sentido assim, de passar mal mesmo. E aí eu comecei a ter muitas crises seguidas, e eu não sabia o que era. E aí eu fui para psicóloga, fui psiquiatra, fui diagnosticada com a síndrome de Burnout, e a partir do diagnóstico eu recuei, eu parei de ter contato com algumas pessoas, eu silenciei, eu ocultei redes sociais, então assim, eu dei um tempo para mim. As pessoas precisam saber o limite do trabalho saudável e do que já é uma coisa doentia e do que isso pode causar fisicamente nas pessoas. Agradecer a Roberta pela participação e passar para a Thaís sobre essa questão de esgotamento, não é, Thaís, que está levando as pessoas a adoecerem. Isso é uma crescente, né? Antes da pandemia já era uma crescente. Em 2019, o Fórum Econômico Mundial ele incluiu lá as questões emocionais, né, doenças emocionais, como sendo uma das ameaças ao crescimento da economia mundial, a economia global. Porque cada vez mais as pessoas estavam adoecendo. E aí, em 2020, nós tivemos a pandemia que trouxe impactos inteiramente graves para essas questões emocionais e de saúde mental. Então, o burnout, ele realmente é uma doença que cada vez mais acomete as pessoas. Nós não sabemos ainda como lidar direito com isso, as empresas estão aprendendo sobre isso, algumas não estão nem atentas a isso,
Então, é algo que é muito preocupante, porque diferente de quando você se machuca, quebra um braço, fica doente por um resfriado, que você fica 1, 2 semanas afastado no máximo, quando você está falando de doenças emocionais, a gente está falando de meses de afastamento. Muitas vezes essas pessoas têm recaídas, são doenças muito mais difíceis de serem tratadas. Então, o melhor caminho é a prevenção, é que tanto pessoas quanto empregadores estejam atentos e busquem formas de prevenir esse tipo de malefício dentro das empresas, porque realmente é um processo bastante destrutivo, né? Tanto do ponto de vista do trabalho, quanto do ponto de vista da vida dessas pessoas que ficam bastante comprometidas. Professor. Eu acho que também uma reflexão interessante, eu vou fazer um pouco o papel do advogado do diabo, é o quanto o mundo do trabalho necessita disso. Se poderia existir mundo do trabalho absolutamente livre desses incômodos como doenças, como processos de submissão do próprio trabalhador, né? O ritmo do trabalho, em vários tipos de trabalho, isso não dá para falar de maneira geral, exige um pouco desses malefícios à vida humana, à saúde humana. Eu acho espantosa a ideia de periculosidade no trabalho. Você paga alguém para que ele prejudique a sua vida, trabalhando. E quando a pessoa adoece, pesa no bolso também do empregador, não é? Sim, nós estamos colocando aqui, a Thais muito bem colocou. As doenças emocionais, elas se somatizam, o trabalhador fica doente, ele fica deprimido, ele fica impossibilitado de trabalhar, ele vai ser afastado. A empresa paga essa conta, a Previdência paga essa conta e o empregador paga essa conta de uma maneira severa, porque perde um trabalhador, fora o dano para o próprio trabalhador. Isso é inquestionável. O senhor colocou que por várias razões aí, a maioria das empresas não investe nesse bem-estar do funcionário. E se investisse, então, Bom, Andressa, lucraria com isso sim, também, vamos dizer assim, ou gastaria menos. Aí você chegou num ponto que é o seguinte, grande parte dos problemas, a maioria inclusive, eu vou colocar um número aqui, 80% dos problemas jurídicos trabalhistas numa empresa não são problemas jurídicos, são problemas de gestão, mais especificamente gestão de pessoas. Eles se transformam num problema jurídico depois, mas o DNA deles está lá na gestão. Estão nas pessoas. Completamente evitáveis, então. Exatamente. Significa o quê? Que 80% desta solução também está na mão do empregador, desde que ele tenha esse olhar, o olhar sob o ponto de vista da gestão. A segurança jurídica trabalhista, hoje, eu pelo menos defendo isso, não ter ação trabalhista, síndrome de burnout, enfim, vai ter que olhar para a questão da gestão, para matar no ninho, na prevenção, como você colocou aqui, André. Esse que é o segredo para você, inclusive, evitar passivo trabalhista. Agora, o que nós estamos falando aqui, quando a gente fala de gestão? De comportamento, de cultura organizacional. A empresa vai ter que mudar o quê? O empresário vai ter que mudar o jeito dele gerir a sua empresa. E aí, Andressa, a gente sabe que mudar comportamento é uma coisa difícil, mas não existe uma outra solução para quem quer trilhar o caminho da segurança jurídica trabalhista. Então, assim, é olhar para a gestão de pessoas e olhar para as pessoas. Dentro da empresa, quer ter lucro? Olha para as pessoas, investe nelas, previne. Você aumenta a lucratividade e seu empreendimento vinga e prospera. É simples e complicado assim, né? Conversa queria longe, chegamos aqui no momento final. Um último recado que pode ser aí ou para o empregador ou para o empregado. Fique à vontade, Thaís. Rapidamente, por favor, seu recadinho final. Acho que o recado final deve ser que a gente realmente busque esse equilíbrio, né? Entre ser produtivo, ter uma empresa sustentável, mas também lembrar que sustentabilidade passa por manter as pessoas saudáveis, né? É como o Dr. Eduardo falou. Se a gente investir nas pessoas, a gente vai colher os frutos disso. Se a gente não olhar para as pessoas, a gente não vai colher os frutos que se buscam. Então, o resultado está diretamente atrelado à qualidade de vida das pessoas. Professor. Só recordar, já que a gente faz esse programa às vésperas do 1º de maio, né, que é uma data importantíssima, que marca a história do trabalho, sobretudo do ponto de vista dos trabalhadores, né? Eu acho todas as discussões que a gente colocou aqui, acho que me fizeram recordar um dos grandes motes das lutas trabalhistas europeias da década de 70, quando se começa a implementação das linhas de montagens automatizadas, que é a ideia de recusa do trabalho. É evidente que não se
quando se fala em recusa do trabalho, não se dizia parar de trabalhar, porque isso faz parte, seria o mesmo que deixar de ser humano. Mas o mote dá a ideia de se redimensionar o lugar do trabalho, o propósito do trabalho e da produção para a vida humana, né? Eu acho que isso poderia servir como mote para a nossa reflexão hoje ainda, né? Doutor Eduardo. Eu terminaria com uma frase aqui de um pensador que eu gosto muito, que é o Carl Gustav Jung. A frase é o seguinte: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta, acorda. Isso que eu transporto para a gestão, para as empresas. Quer ter segurança jurídica trabalhista, quer ter menos problema, menos doença, olha para dentro do seu negócio e para de sonhar e ficar olhando para fora esperando que a solução venha de fora para dentro. Dá para a gente solucionar muita coisa e evitar muita coisa olhando para o negócio e pensando diferente essa concepção da empresa e da maneira com que nós nos relacionamos com os trabalhadores e empregadores. Então essa frase do Jung me parece que ela serve para trazer essa reflexão nesse contexto que a gente colocou aqui das relações de trabalho. E esperamos que isso aconteça. Doutor Eduardo, professor Homero, Thaís, obrigada. Obrigada por estar aqui. Até uma próxima oportunidade. Até, gente. E a opinião fica por aqui. Acompanhe nosso podcast e nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.